de hoje. Vocês estão com material pendente ainda da primeira parte do componente? Tem trabalho para entregar da parte do Carlos? Ou nada mais? Não. Tá. Ah, beleza. Pessoal, vamos lá. Anelídeos. Os anelídeos bonitinhos. Ok, a gente vai falar então, vamos seguir aquela linha, tá, de trabalho na aula para falar daqueles aspectos principais que a gente comentou. Características evolutivas, né, o relacionamento filogenético desse filo com outros filos, e dentro do filo também, como as classes ou as ordens se relacionam dentro do filo Annelida. Características da biologia, então, reprodução, alimentação, respiração, circulação, excreção e reprodução. Características ecológicas, aí características evolutivas, né, como eu comentei. Então, é o padrãozinho que a gente vai comentar nas nossas aulas. Os anelídeos são um grupo bem diverso, tá? Todo mundo já conhece eles. Então, os representantes mais comuns, mais conhecidos, são as minhocas, sanguessugas e os poliquetos, ou poliqueta. Tá? A classe é poliqueta. Não sei se vocês têm alguma dúvida com relação à pronúncia ou a forma com que a gente escreve. Porque, por exemplo, a anélida é o filo. Tá? Então, a hora que eu vou escrever o filo ou as classes, eu posso escrever da forma, eu tenho que escrever da forma correta, que é anélida, oligoqueta, poliqueta, hirundínea. Eu posso aportuguesar esses termos, tá? Então, quando eu faço o aportuguesamento, né, nem sei se essa palavra existe, mas transformar um anélida, o filo anélida, na forma mais normal de falar, eu posso falar anelídeo, por exemplo, aqui, tá? Com acento e tudo mais. Só que eu não posso colocar em letra maiúscula, porque não é um filo. O mesmo para poliqueta. Então, se eu for falar, colocar no meio do texto, traduzir para português do Brasil, né? Poliquetos, aí eu coloco poliquetos com QUE, tá? Oligoqueta com QE também, certo? Mas a hora que eu estou falando de classe, de ordem, de filo, eu tenho que seguir a grafia correta, tá? Anélida, poliqueta, oligoqueta, hirundínea. Tudo bem? Parece um detalhe, mas a gente vê errado em quase todo lugar que a gente lê. E para a gente ter o contato com eles, né? A maioria de vocês já conhece o que é uma minhoca, o que é uma sanguessuga, e por morarem numa região litorânea, né? O pessoal daqui de Porto Seguro, pelo menos, acho que todo mundo já sabe o que é um poliqueto, né? Ou se nunca encontraram ele na praia, pelo menos já devem ter visto em reportagem, em livros. Alguém já encontrou um poliqueto em praia? Ou nadando, ou enterrado? Não? Nossa. Ó, aqui eu tô morando aqui em Porto tem 2 anos. Eu já vi poliqueto errante nadando assim na praia. Tipo, o bichinho passou do meu lado nadando, todo enroladinho. Se vocês viram algum,
algum bichinho compridinho se debatendo na água, provavelmente era um poliqueto, tá? E eu já vi também, eles não são nada bonitinhos, eles são meio horripilantes, assim, para ver um bicho desse grudar na perna, né? Em coroa vermelha já encontrei sipúnculo também, que atualmente são considerados anelídeos, tá? Então, quando forem para a praia, prestem atenção. Às vezes a gente encontra eles em costão rochoso, sempre submersos, tá? Sempre em local com água. Olha, então você teria a chance de encontrar um poliqueta aí, sim. Beleza? Tá? Vários poliquetos são tubícolas. O que significa? Eles fazem caminhos na terra, na areia, vivem enterrados. Tá? São chamados de poliquetos sedentários. Então, os poliquetos têm dois grupos principais, os sedentários e os errantes. Os errantes são aqueles de vida livre que nadam, a gente encontra eles na coluna d'água. Os sedentários são aqueles que geralmente secretam um tubo e ficam enterrados, tá? Ou presos ao substrato, de certa forma. Então, fora os poliquetos que podem ter esse hábito sedentário, os demais, né? Oligoquetos e Hirundínia são errantes. Condição de vida livre que tem a capacidade de se locomover em ambientes abertos, a gente chama eles de errantes. Esse aqui é o exemplo do sipúnculo. Esse daqui que eu encontrei em Coroa. O bicho não é nada bonito, viu? Mas é engraçado. Então, tradicionalmente, os poliquetos sempre foram classificados, os anelídeos sempre foram classificados em poliqueta, oligoqueta e hirundínia. Há cerca de uns 10 anos para cá, outros grupos de vermes, né, chamados de vermes marinhos, através de análises moleculares, foram classificados também como fazendo parte do grupo Annelida. Tá? Então, são eles Echiura, Sipúncula e Siboglinide. Echiura e Sipúncula são errantes e Siboglinide são... Eu vou falar de vermes, tá? Por conta do formato do corpo e tudo mais. Vermes ou anelídeos associados a emanações sulfurosas. Tá? Então, esse grupo aqui, eles estão associados ao substrato, fundos marinhos, geralmente próximos de locais onde tem emanação de enxofre. Tá? Eles têm essa coloração diferente porque eles têm associação com bactérias. Então, bactérias quimiosintetizantes fazem a metabolização do enxofre, dessas emanações sulfurosas, e provém nutrientes para esses anelídeos. Então, eles têm uma relação de mutualismo com bactérias quimiosintetizantes. Tá? Se a conexão começar a ficar pesada, me avisem que eu desligo a câmera, tá? Crustáceo? Como assim, Leila? Não entendi. Parece crustáceo? Eu queria saber se o que você estava falando que fica enterrado na areia eram aqueles bichinhos que fica formam uns buraquinhos, e aí quando você pega assim na mão, sai. Mas aí eu vi que é crustáceo. Tá. Bom, bichinho que vive enterrado na areia, na praia, pode ser 1 milhão de coisas. Se puder chutar, vocês chutem molusco ou crustáceo, tá? Mas acho que esse que você está falando que vem com a maré, com a água, é o corrupto, não é? Parece uns... Eu conheço como tatuzinho. Eu acho que é tatuzinho, não.
Isso, isso. Esse mesmo. Mas são crustáceos, sim, tá? Anelídeo vai ter esse formato típico de minhoca, de verme comprido, tá? E eles geralmente não são tão pequenos, não. Principalmente os poliquetos, tá? Então, hábito de vida em geral. Vida livre ou parasitas, tá? Os parasitas, os mais conhecidos são os ectoparasitas, que são as sanguessugas. Então, sanguessuga é terrestre ou semiaquática, geralmente vive nesses ambientes associados com água, tá? Lagoas temporárias, córregos. Então, geralmente são ectoparasitas de vertebrados, sanguessugas, ou predadoras. Tem sanguessuga que é predadora de pequenos invertebrados também. E a gente também tem poliquetos que são parasitas, parasitas de esponja, parasitas de pepino do mar, tá? E geralmente de tamanho bem reduzido. Os demais, minhoca, né? Minhoca é de vida livre, terrestre e detritívora, tá? Os demais poliquetos têm um hábito de vida assim muito diverso. Podem ser desde filtradores, então capturam matéria orgânica em suspensão, tá? Então alguns deles possuem tentáculos. Por exemplo, esses tentáculos aqui, ó, tá? Possuem tentáculos que capturam partículas orgânicas e carregam para a boca. A gente pode chamar eles de detritívoros ou filtradores, tá? Grande parte dos poliquetos são predadores ativos, tá? Principalmente os errantes, tipo esse bichinho aqui, tá? Isso, tá? Quais são características principais, então, dos anelídeos? Segmentação corporal. Quando a gente falar de anelídeo, vocês têm que pensar corpo segmentado e corpo metamerizado. Tá? Esse termo é ok para vocês? Metamerização? Segmentação, acho que é ok, né? A gente consegue ver os segmentos aqui. Homologia seriada é a repetição das partes. Tá? A metamerização é basicamente isso também. Então, um corpo metamerizado quer dizer que é um corpo onde cada parte, cada segmento apresenta uma parte dos sistemas gerais do corpo do animal, tá? Então, cada segmento, cada metâmero, a gente pode chamar também, tem uma parte do sistema excretor, circulatório, reprodutor, digestório, tá? Então, é como se cada segmento tivesse uma parte de um dos órgãos dos sistemas, tá? Então, essa é uma característica importante de anelídeos. Metamerização, segmentação corporal. Vou disponibilizar sim, Vanderlei. Inclusive, eu não lembro se eu disponibilizei o da última aula ou se eu só coloquei a gravação. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Mas eu disponibilizo tanto slide como as gravações, não tem problema. Que é justamente para vocês não precisarem ficar copiando tudo. Tá? Então, no registro fóssil, a origem dos anelídeos é uma origem muito antiga. Data do pré-cambriano. Tá? Pré-cambriano está lá mais de 500 milhões de anos atrás. Mais antigo que isso. Tá? Os primeiros registros, os primeiros indícios da presença de anelídeo não foram fósseis de anelídeos, foram fósseis de tubos cavados no substrato. Então,
tem indício de que já existiam anelídeos através da presença de tubos, né, de galerias cavadas no substrato. Então, a presença dessas galerias é um indício do surgimento dos anelídeos, porque eles representam o primeiro grupo de animais com o hábito escavador. Olha, então, o hábito escavador, a gente pode falar que foi uma novidade evolutiva surgida nos anelídeos. Tá? Por quê? Porque esse hábito escavador foi propiciado pelas características corporais, pela presença do celoma, septos e a segmentação corporal. Tá? Então, essa evolução do celoma aqui, ó, que a gente tá comentando, permitiu... Então, celoma é a cavidade corporal. Tá? A gente já viu isso em alguns outros grupos. Então, o celoma é uma cavidade corpórea. E essa cavidade, ela é revestida por segmentos. Na verdade, um segmento, ele é... esqueci o termo. Um segmento, ele é separado por septos. Tá? É separado do outro segmento adjacente e posterior através de septo. Septo é uma separação. Tá? Então, o líquido do celoma presente em um segmento não tem conexão direta com o líquido do celoma do segmento anterior nem posterior. Então, o animal ele é todo embrulhado internamente, separado por septos, tanto o lado esquerdo como o lado direito, e o segmento anterior e o segmento posterior. Ele é todo separadinho, envelopado. Tá? E isso permite que o animal tenha uma capacidade de, contraindo a musculatura circular. Ó, vamos lembrar de nemátoda, que só tinha... Ó, vamos supor, o animal está aqui, né, nessa direção. Nemátoda só apresenta musculatura longitudinal. Tá? Anelídeo apresenta tanto a musculatura longitudinal como a musculatura circular. Isso permite que ele contraia, tá? Expanda lateralmente ou horizontalmente o seu volume, certo? E isso permite que ele tenha um hábito escavador. Minhas mímicas estão tão boas, né? Então, esse hábito escavador é possibilitado pela presença de celoma interno, uma cavidade corporal preenchida por líquido. Então, funciona como um esqueleto hidrostático. Tá? Pensem como se fosse uma bexiga, aquelas bexigas compridinhas, né? Então, ao invés de ser ar dentro, é água. Então, conforme a gente aperta um lado, ela enche do outro. Tá? O volume interno não vai mudar nunca. Tá? É uma bexiga cheia de água. Na hora que a gente aperta o lado direito, vai esticar do lado esquerdo. Se aperta na frente, vai esticar atrás. Tá? Mas o volume vai permanecer o mesmo. Então, tem a capacidade de estreitar ou enlarguecer algumas partes, alguns segmentos do corpo. Ai, peraí, gente. Estava sendo atacado por pernilongo agora. Ok.
Então, esse ancestral do tipo poliqueto marinho, então a origem dos anelídeos é uma origem marinha, tá? É um grupo, assim como a maioria dos demais filos animais, os poliquetos também se originaram em ambiente marinho, tá? Então, a característica típica desse ancestral poliqueto é um cavador com corpo homônimo, segmentado e celoma compartimentalizado. Então, esse aqui é um fóssil da chamada Hispridina, um possível ancestral marinho poliqueto. Ok, então, tem origem marinha, características típicas que definem o grupo dos anelídeos: segmentação, metamerização, esqueleto hidrostático, que mais? Hábito escavador, né? Ok? Beleza, então, atualmente tem duas teorias que falam sobre o relacionamento filogenético de Anélida. Quando eu estava na graduação em 2000, eu entrei em 2004, eu aprendi minha graduação toda até final dela, assim, defendiam a teoria articulata. Tá? A teoria articulata fala que os anelídeos representam um grupo próximo de artrópode. Tá? Então, devido à segmentação corporal, porque artrópodes também apresentam segmentos corpóreos, né? Só que artrópodes apresentam segmentos especializados, né? Diferente de miriápode, né? Então, a hora que a gente vê um miriápode, por exemplo, um gongolo, uma lacraia, e a gente vê um anelídeo, a gente consegue até ver algumas semelhanças, né? Pela metamerização, né? Corpo segmentado. Então, por conta dessas características morfológicas, que hoje a gente sabe que são homoplasias, tá? Consideravam anelídeos e artrópodes como grupos irmãos, grupos próximos. Tá? Então, isso é a teoria articulata, baseada em dados morfológicos. Atualmente, mais aceita, né? Praticamente ninguém mais defende a teoria articulata, mas é bom vocês estarem cientes da existência dela. Tá? Atualmente, a teoria trocozoa é a mais aceita. Tá? A teoria trocozoa é baseada em dados moleculares, morfológicos e da biologia do desenvolvimento. Tá? Por quê? Teoria trocozoa coloca os anelídeos como um grupo dentro de Spiralia, por apresentarem a larva trocófora e desenvolvimento do tipo espiral. Tá? A gente falou bastante disso em diversidade animal. Vocês devem ter visto isso nas outras aulas. Tá? Então, aqui, ó, na teoria articulata, a gente tem artrópodes, tardígrado, onicófora e anélida, eles formando um grupo articulata, basicamente por conta da segmentação corporal. Tá? Então, ó, vocês podem ver, 2007, Brusca ainda traz isso como relacionamento filogenético de anelídeos no seu livro. Tá? Mas isso já está ultrapassado. O que a gente tem de melhor embasamento hoje em dia é a teoria trocozoa. Então, a gente pega características da biologia do desenvolvimento, molecular e morfológica. Tá? Então, as semelhanças morfológicas de anélida e artrópoda tá?
são homoplasias, são características que, paralelismo, a segmentação evoluiu independentemente no grupo dos anelídeos e no grupo dos artrópodes. Tá? E em outros grupos aqui, a maioria dos equidizozoários apresenta segmentação também. Tá? Então, são semelhanças homoplásticas. Não tem relacionamento filogenético direto. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza. Tá, então, a Annelida é um grupo monofilético ou parafilético? O que vocês viram? O que se sabe atualmente, ó, Poliqueta, tá? A classe Poliqueta é tida como parafilética, não é um grupo monofilético. A Annelida tem suas dúvidas se ainda é um grupo monofilético ou não, mas provavelmente incluindo Sipúncula, Equiura e Siboglinide, também tende a ser um clado monofilético. Tá bom? O que se tem certeza é clitelata representa um clado monofilético. Tá? Clitelata inclui oligoqueta e irundínia, minhocas e sanguessugas. Tá? Ambos os grupos apresentam o clitelo, que é a característica, a sinapomorfia que define esses dois grupos, tá? Que define os clitelados. Esses termos que eu estou falando para vocês, sinapomorfia, monofilia, parafilia, é ok para a maioria de vocês ou ainda soa estranho? É ok, né? Tá. Beleza, gente. Me avisem caso algum termo gere dúvida, tá? Então, dentro de Annelida, a gente tem esse relacionamento aqui. Tá? O que a gente consegue ver? Nós temos clitelata aqui, ó, envolvendo aquilo que a gente chama de oligoqueta e irundínia. Certo? Opa, fiz errado. Oligoqueta aqui e irundínia. Então, irundínia, as sanguessugas representam um clado monofilético, ó, todos eles descendentes de um único ancestral. E compartilham algumas características entre si. Agora, oligoqueta, esses grupos aqui, ó, não tem um único ancestral comum para eles. Tá? Oligoqueta, então, não é um grupo monofilético. Não tem uma característica que suporte a monofilia de minhoca, o que a gente chama de minhoca, oligoqueta. Tá? Então, dentro de Annelida, o único grupo monofilético que a gente tem certeza é clitelata, envolvendo oligoqueta mais irundínia, e irundínia também é um grupo monofilético. Tá? Poliqueta pode ser tido como sinônimo de Annelida também. Certo?
Então, aqui a gente tem algumas características tidas como compartilhadas entre todos os anelídeos. Então, algumas a gente já comentou, né? Por exemplo, corpo metamerizado, em outras características bem mais específicas que a gente vai acabar comentando daqui a pouquinho, órgãos bucais, cerdas pareadas, os palpos, parapódios. Pode seguir como monofilético, Flávio, porque a presença de um grupo parafilético dentro de um grupo monofilético não exclui o monofiletismo desse grupo maior, tá? Por exemplo, os répteis representam um grupo parafilético, né? Não quer dizer que vertebrata, em geral, não seja monofilético, porque dentro de vertebrada a gente tem um grupo parafilético, tá? A monofilia de vertebrata continua válida, mesmo tendo um grupo parafilético lá dentro, ok? Beleza. A questão de Anélida é que ainda faltam argumentos um pouco mais robustos para definir. Anélida é um clado monofilético com muita certeza, como se tem hoje, por exemplo, para artrópoda ou para vertebrata, para cordata. Tá? Anélida tem algumas dúvidas ainda. Inclusive por ter vários grupinhos próximos, tá? Então, Ciboglinide, Equiura, Sipúncula, tem hora que eles entram em Anélida, tem hora que eles saem, falta um embasamento melhor, mais robusto. Tá? Isso não atrapalha em nada o nosso entendimento sobre o grupo. Aqui é uma filogenia molecular, tá? Que saiu na Nature em 2011. Então, nessa filogenia, eles suportam o monofiletismo, tá, de clitelata, e eles sugerem dois outros clados monofiléticos, sedentária e errantia. Esses dois clados estão relacionados principalmente com o hábito de vida dos anelídeos. Então, errantia envolve diversos poliquetos, tá? E sedentária envolve alguns poliquetos, por exemplo, esses daqui, e envolve também os clitelados. Tá? Então, é uma outra proposição de agrupamento de filogenia de Anélida. É algo que parece que está caminhando para ser mais bem aceito atualmente. Então, se lembrarem desses termos sedentária e errante que a gente comentou anteriormente, né, associado ao hábito de vida deles, pode ser que eles sejam utilizados também para classificação filogenética. Errantia é um grupo dos animais errantes, de vida livre. Tá? Então, errante envolvem os poliquetos de vida livre, que não são tubículas. E sedentário envolve os poliquetos tubículas, aqueles que vivem em buracos, escavam o substrato, e também é provável que os clitelados tenham se originado de um ancestral sedentária. Tá? Mas são detalhes também. Tudo bem, gente? Então, essas características filogenéticas, essas hipóteses filogenéticas que eu apresentei para vocês do relacionamento dentro do grupo,
e entre os grupos, tá? Entre os grupos, entre os fios, né, a hipótese trocozoa é mais bem sustentada. Então, anelídeos estão próximos de moluscos, estão próximos de outros Spiralia dentro do grupo trocozoa, né? Larva trocófora e desenvolvimento embrionário do tipo espiral, clivagem espiral. Ok, então vamos falar de algumas características gerais, características morfológicas. Então, a hora que a gente estava comparando animais acelomados, pseudocelomados e celomados, esse aqui é o exemplo clássico que a gente apresenta para vocês, né? Então, agora, finalmente, a gente falando de um animal celomado verdadeiro, o anelídeo. E aqui que está presente, ó, a cavidade celular do tipo chamada de celoma, que é preenchida por líquido, tá? Então, o celoma, ele vai estar em contato direto sempre com tecido mesodérmico. Então, a cavidade de celoma é forrada por septos, tá? Ó, a gente está vendo aqui o septo, tá? Por septos originados da mesoderme. Tudo bem? A endoderme que fica aqui dentro, em amarelinho, a endoderme dá origem ao sistema digestório. Beleza? Então, eu já falei, né, que as cavidades celômicas, elas são separadas por septos. Então, o septo separa aqui, ó, um segmento anterior do segmento posterior. Cada segmento está separado do seu anterior e posterior. E dentro de cada segmento, ó, tem os septos separando o lado esquerdo e o lado direito também. Então, por isso que o esqueleto hidrostático de anelídeo funciona tão bem, porque ele é todo segmentado, então impede que os líquidos, os fluidos celômicos, passam a qualquer momento de um segmento para o outro, tá? Isso garante uma estabilidade corporal para o animal, tá? Então, associado a isso, o animal apresenta também um sistema circulatório, porque é o sistema circulatório em conjunto com o celoma que vai fazer a distribuição de nutrientes e gases. Então, aqui a gente já está vendo, ó, um vaso sanguíneo dorsal e um vaso sanguíneo ventral. Como que esses vasos sanguíneos funcionam? O vaso dorsal traz o sangue na direção posterior para a posição anterior. Então, de trás para frente. E o vaso ventral anterior posteriormente. Tá? Além desses dois vasos principais, a gente pode até chamar de artérias, né? São vasos de maior calibre, tem capilares que fazem essa conexão entre os vasos dorsais e entre o vaso dorsal e o vaso ventral, tá? Então, um vaso dorsal, um vaso ventral e capilares unindo esses vasos. Uma característica do sistema circulatório. Então, sistema circulatório do tipo fechado, a gente acabou de comentar, com pigmentos respiratórios. Os pigmentos é como se fosse hemoglobina, tá? Alguns anelídeos podem, inclusive, ter hemoglobina, mas apresentam também hemocianina, hemocruorina, tá? São pigmentos que
se ligam ao oxigênio e transportam oxigênio pelos tecidos corporais. Tá? Então, essas características são bem importantes para a gente definir um anelídeo. Sistema circulatório fechado, celoma presente formando esqueleto hidrostático, trato digestivo completo, boca e ânus, e apresentam especializações. Então, por exemplo, anelídeo tem moela, anelídeo tem estômago, tá? A gente vai falar dele já já. A musculatura longitudinal e circular. E outra coisa importante, os parapódios laterais. A hora que a gente pensa numa minhoca, a gente não vê expansões laterais na minhoca, né? Mas em poliqueta, essas expansões laterais estão presentes, tá? São chamados de parapódios. Essas estruturas aqui, ó, como se fossem perninhas, tá? Esses parapódios têm funções diversas, desde auxiliar o animal na locomoção, então, não são cerdas. Os parapódios, eles podem apresentar cerdas, tá? Os parapódios, eles são como se fossem projeções laterais, tá? Então, são estruturas que apresentam musculatura interna, tá? São capilarizadas, então tem capilares que vão para os parapódios e podem apresentar cerdas, sim, tá? Mas os parapódios não são cerdas. Tá? Cerdas são os pelinhos, ok? Então os parapódios podem apresentar esses pelos, essas cerdas. Além de cirros, que seriam espinhos. Tá? Então essas características que a gente comentou, típicas de anelídeos, celoma, segmentação, sistema circulatório fechado e um sistema digestório especializado, são adaptações para um hábito escavador especializado. Tá? Elas evoluíram para permitir que o animal ocupe esse nicho, esse ambiente pouco utilizado, que é o hábito escavador. Tá? E, consequentemente, possibilitou que os anelídeos conquistassem uma série de outros hábitats também. Né? Permite que eles nadem na coluna d'água e sejam predadores na coluna d'água, né? Ou que rastejem em costão, em recifes de corais, por exemplo. Então, permitiu uma grande diversidade de hábitos de vida. Essa combinação aqui, celoma, segmentação, sistema circulatório fechado e o trato digestivo especializado. Tá? A gente já falou de várias dessas características, então, só para a gente relembrar, né, que todo animal, todo filo, apresenta características ao mesmo tempo basais e derivadas. Tá? Vou passar rapidinho. Externamente, a gente consegue diferenciar algumas partes do corpo dos anelídeos. Tá? Anteriormente, a gente tem a região da cabeça. A cabeça vai reunir grande parte dos órgãos sensoriais. Entre esses órgãos sensoriais estão presentes um par de órgãos nucais, tá? São quimiorreceptores. Anelídeos não apresentam olhos, então não tem olhos. No máximo, eles têm algumas estruturas que são fotossensíveis.
mas mais para detectar, como se fossem os celos, para detectar claro e escuro, mas não formam imagem. Tá? Então, o anelídeo não enxerga sua presa, não consegue formar imagem, diferente, por exemplo, de um crustáceo, tá? De um artrópode. Então, a identificação das características do meio ambiente se dá por sensores químicos e físicos. Tentáculos, eu coloquei olhos aqui, gente, mas não são olhos verdadeiros, tá? São ocelos ou estruturas sensoriais no sentido de diferença de claridade. A hora que eu falo, a hora que a gente pensa em olhos, a gente pensa em estruturas que formam imagem, não é o caso. Pelo menos não se sabe muito bem ainda se esses olhos de poliquetos podem formar imagem ou não, mas acredita-se que não. Tá? Então, grande parte das estruturas sensoriais localizadas principalmente na cabeça. Aqui a gente tem esse corpo metamerizado, né? Esse corpo pode ser homônomo ou heterônomo. Ó, a gente consegue ver que todos os segmentos são relativamente parecidos entre si. Né? Não tem características muito diferentes num segmento aqui, ó, do começo para um segmento do final. Tá? Então a gente fala que esse anelídeo, que esse poliqueto apresenta um corpo homônomo. Um corpo heterônomo é quando apresentam parapódios diferenciados em algumas regiões do corpo. Tá? Beleza? Então, cabeça comporta um prostômio anterior, que a gente já vai ver, o corpo metamerizado e o pigídeo, que é o segmento terminal, comporta o ânus. Então aqui ó, a gente consegue ver em mais detalhes o que seria o pigídeo, né? O último segmento corporal com abertura anal, isso daqui é o pigídeo. O pigídeo não apresenta parapódios, tá? O pigídeo pode apresentar no máximo um par de cirros sensoriais. Aqui estão os parapódios presentes nos segmentos do corpo, né? Então, um par de parapódios por segmento, sempre um par de parapódios. A cabeça, aqui. Então, a cabeça é composta pelo prostômio e pelo peristômio. O peristômio é um segmento que liga o prostômio ao corpo. Então, o peristômio não apresenta parapódios. Tá? E o peristômio e o prostômio, na verdade, ele pode apresentar, geralmente, né, ele apresenta tentáculos, né, palpos, na verdade. Os palpos, e apresentam tentáculos sensoriais também. Tá? Tudo bem, gente? Esses termos estão ok para vocês? Beleza. Então, a boca do anelídeo, né, de um poliqueto principalmente, ele pode apresentar uma faringe eversível, uma faringe com mandíbulas. Então, se for um poliqueto predador, essa faringe pode ser protraída para fora da boca e capturar o alimento e ser retraída. Tá? Faringe eversível. Então, aqui a gente tem um exemplo de um poliqueto. Ele é bem comum, o Nereis, tá? Com corpo homônomo e o Ketopteros, um outro poliqueto de corpo heterônomo. Então, a gente consegue ver os parapódios aqui bem distintos. Cada
parte do corpo apresenta um parapódio diferente. Tá? Isso daqui é um corpo heterônomo. Okay? A gente consegue ver a região da cabeça, peristômio e o prostômio, com os tentáculos. Né? Aqui, ó, com os palpos e os tentáculos. Então, os palpos e os tentáculos compridinhos. Tudo bem? Essas partes corporais, isso é a parte mais importante assim da morfologia. Então, cabeça separada em prostômio e peristômio, um corpo que pode ser homônomo ou heterônomo. Esse corpo apresenta parapódios, tá? E o pigídio, que é o último segmento que porta o ânus. Então, esses parapódios, eles podem apresentar cerdas, isso aqui, cerdas quitinosas, tá? Seriam pelinhos mais rígidos, mais duros. Tá? Esses pelinhos auxiliam na locomoção e a gente não percebe, mas minhoca também apresenta algumas cerdas. Essas cerdinhas bem curtas da minhoca auxiliam ela, na hora que joga o corpo para frente, as cerdas ajudam a dar um suporte no substrato. Então ajuda o animal a se locomover. Tá? Não necessariamente funciona para proteção, mas é mais para locomoção. Tá bom? Alguns organismos, algumas espécies podem apresentar uma cutícula fina de colágeno, mas não confundam com a cutícula de nematóides. Essa cutícula é bem fininha e ela não é trocada ao longo da vida. Tá? Então, anelídeo não sofre muda. E aqui a gente comentou sobre os poliquetos, um resumo geral das características morfológicas dos poliquetos. Enquanto os clitelados são clitelados, quando eu falo sanguessuga e minhoca. Enquanto eles são hermafroditas, tá? Então o mesmo indivíduo apresenta glândulas espermáticas e glândulas que produzem óvulos, né, os ovários. Então, enquanto os clitelados são hermafroditas, os poliquetos, a maioria deles é dioica. Então, tem poliqueto macho e poliqueto fêmea. Tá? Pode chamar de verme. O termo verme é um termo genérico. Tá? Todo animal comprido, cilíndrico ou meio achatadinho, a gente pode chamar de verme. Tá? Mas verme não é um termo científico válido. Ok? Mas a gente pode chamar eles do que a gente quiser, na verdade. Mas, tá, deixa eu explicar melhor. Formato vermiforme. Isso é um termo comum, tá? Então, se a gente falar que determinado animal apresenta formato vermiforme, quer dizer que ele é comprido e tende a ser meio achatado. Ok? Então, a gente pode falar que alguns poliquetos apresentam formato vermiforme. Ok? Planária, apresenta. Nemátodas, ok. Tá? Só que a gente não pode associar com o termo vulgar verme. Tá? Chamar eles de vermes. Então, não é tão correto, não. É melhor falar formato vermiforme. Tá? Por exemplo, não é tão parecido, mas pode ser um paralelo. A gente fala micróbio. O que é um micróbio? É um fungo? É uma bactéria?
bactéria, é um micro-organismo, tá? Micróbio não existe. A gente associa micróbio com um micro-organismo patogênico, tá? Micro-organismo existe? Micro-organismos é todo animal ou todo ser vivo de tamanho muito pequeno, tamanho microscópico, tá? Então, esses termos que a gente cunha são termos mais amplos, que não são termos taxonômicos, mas são termos mais populares. A gente tem que usar eles com um certo cuidado. Tá? Tranquilo? Ó, e aqui a gente vê a parte, alguns nemátodos, alguns poliquetos, a parte do prostômio, né? Os tentáculos. E, deixa eu ver. Ó, então a gente consegue ver de uma forma mais específica ó, alguns palpos, e a partir dos palpos saem os tentáculos deles. Tá? Ok, então o palpo, opa, que seria o palpo aqui, e os tentáculos partindo dessa estrutura do palpo. Tá? Para quem quiser trabalhar com biologia marinha, é um grupo que está aí pronto para ser estudado. Né? Mas tem alguns que são bonitinhos também. Beleza, então já falamos bastante deles. Rapidinho agora dessas características internas, tá? A gente já acabou abordando várias dessas características. Isso daqui é um parapódio, tá? Então, cada segmento tem um par de parapódios. Parapódio direito e parapódio esquerdo, tá? Cada parapódio pode ser subdividido em duas partes: notopódio e neuropódio. Certo? Notopódio é a parte dorsal. Neuropódio é a parte ventral. E cada um deles apresenta um cirro, tá? Ó, a gente consegue ver aqui um espinho. Certo? E aqui também tem as cerdas. Então são vários termos, tá, gente? Parapódio é o geral, tá? É um par de parapódio por segmento. O parapódio ele pode ser dividido em duas partes, notopódio e neuropódio. Cada um deles pode apresentar cirros e cerdas. Meu mouse está louco. Cirros e cerdas. O cirro é sinônimo de espinho, tá? E as cerdas são os pelinhos. Ok? Então, dependendo, alguns parapódios eles são muito irrigados por capilares. Então, uma epiderme muito fina permite que haja troca gasosa nos parapódios. Imagina que esses parapódios estão ligados por músculos, ó. Ó, os músculos dos parapódios. Então, esses parapódios, eles são batidos, eles podem ser movidos para cima e para baixo. Então, permite que o animal nade. Isso aqui a gente está falando de poliqueta, tá bom? Clitelata não apresenta parapódio, então não vão pensar que vocês vão encontrar minhoca com perninhos, com parapódios. Só em poliqueto marinho. Tá? Então, esses parapódios podem ser utilizados para locomoção e trocas gasosas. Tá?
O resto, a grande parte das trocas gasosas se dá pelas células epidérmicas também. Tá? Então, trocas gasosas, células epidérmicas e parapódios. Clitelados que não apresentam parapódio, apenas pela epiderme. Beleza? Então, tudo isso daqui é o parapódio. Aqui, notopódio, neuropódio. E o cirro dorsal, eles podem apresentar também um cirro ventral. Tranquilo, né? Pensaram dos poliquetos? Então, agora simplifica um pouco, porque os clitelados, eles não vão apresentar parapódios, eles apresentam algumas outras estruturas, certo? Então, falando bastante dos poliquetos. Agora, clitelata, minhoca de sanguessuga e outros grupos. A hora que a gente pensa em clitelata, tem que pensar animais hermafroditas. Então, se a gente for fazer dissecção de uma minhoca, a gente vai encontrar ovário e testículo em toda a minhoca, assim como nas sanguessugas. Ok? Hermafroditas. Parapódios ausentes. As minhocas podem até apresentar algumas cerdas, alguns cirros bem pequenininhos, tá? Mas as hirundíneas não. Hirundínia é lisa, não apresenta cerda, não apresenta cirro, não apresenta nada. É uma homoplasia de plateuminto, tá? Então, o hermafroditismo, a gente não é uma característica que surgiu no ancestral comum com plateuminto, tá? O hermafroditismo evoluiu de forma separada em plateuminto e clitelato, ok? Tá. Poliqueto apresenta larva trocófora. Eles são de ambiente aquático. Tá? Então tem a reprodução, fecundação, liberação do ovo e a larva. A larva trocófora nada na água. Tá? Clitelata, eles são terrestres ou semiaquáticos. Tá? Não apresentam fase larval. Então, a partir do ovo de minhoca, vai sair uma minhoquinha. A partir do ovo de sanguessuga, vai sair uma sanguessugazinha. Não vai sair uma larva de sanguessuga nadando. Tá? Então, aqui, ó, desenvolvimento direto em clitelata, desenvolvimento indireto em poliqueta. Okay? Então, as principais diferenças estão aqui, ó, entre poliqueta e clitelata. Agora, dentro de clitelata, as minhocas. Vocês sabem que existe minhoca de água doce, né? Então, existe minhoca terrestre, a maioria das espécies, e existe minhoca que ocorre em água doce também. Se a gente pega água de bromélia, se a gente pega rio, a gente encontra minhoca vivendo na água. Tá? Então, as minhocas apresentam o corpo homônimo, os segmentos são relativamente muito parecidos, poucas cerdas e estruturas sensoriais também poucas. Tá? Hirundínia, né, sanguessuga, é interessante que na fase adulta, cada espécie tem um número fixo de segmentos. Então, pode variar de 30, 15 ou 34 segmentos. Tá? Quem encontrar uma sanguessuga, quiser contar quantos segmentos ela tem, vai ser algum desses 3 aí. Tá? E elas podem apresentar ventosas anterior e posteriormente, ou só anterior.
Então, aquela forma de locomoção de sanguessuga, né, que a gente fala médio palmo, é por causa das ventosas. Utilizam as ventosas para locomoção e para se fixar no hospedeiro. Tá? Elas são ectoparasitas. A gente falou bastante já de morfologia interna, tá? Não vou me ater muito. Um outro ponto só que faltou a gente comentar, a gente comentou, né? A circulação, vaso dorsal e vaso ventral. Tá? O cordão nervoso é ventral. Então, tem um único cordão nervoso ventral. Certo? Sistema muscular longitudinal e circular. Ó, longitudinal está aqui, as fibras estariam nesse sentido, e o circular nesse sentido. Basicamente é isso. Tá? A respiração, a gente comentou de uma forma bem geral. Tá? Então, lembrar que poliqueta realiza as trocas gasosas através de parapódios vascularizados, né? Vários capilares aqui nos parapódios, além da epiderme, e clitelata, principalmente respiração cutânea pela epiderme. Tudo bem? Podem apresentar os pigmentos respiratórios, entre eles a hemoglobina, mesmo que a gente tem também nos vertebrados. Tá? Então, sistema circulatório utilizam um capilar, um vaso dorsal, um vaso ventral. Ó, aqui tem até a direção do sangue, que eu comentei com vocês. O vaso dorsal, posterior anteriormente. O vaso ventral, anterior, posterior. Capilares ligando esses vasos. Tá? E o fluido celômico também tem função circulatória. Beleza? Bem tranquilo. A alimentação é diversificada, né? Poliquetos podem ser predadores, como eu comentei. Alguns são parasitas e aqueles que cavam túneis, né? Eles são comedores de depósito, eles são detritívoros, tá? Sanguessuga, ectoparasita ou predadora, e as minhocas são comedoras de depósito, não seletivo. Então, minhoca não escolhe aquilo que ela come. Está comendo o depósito, está comendo sedimento. Tá? Por isso que a gente chama comedor não seletivo. Algumas especializações do sistema digestório. Tá? A gente falou nos apresentou uma boca. Essa boca pode portar uma faringe eversível. Tá? Então, no caso de anerídeos marinhos, os poliquetos, essa mandíbula pode portar dentes. Essa faringe pode portar uma mandíbula com dentes, que ela everte, captura a presa e volta. Tá? Então, boca, faringe, um esôfago, né, que é a ligação da faringe com o estômago. Tá? Entre o esôfago e o estômago, eles podem apresentar papo e moela. Papo e moela é principalmente para clitelata. Qual que é a função da moela nas aves? Na galinha, por exemplo. Vocês lembram? Porçãozinha de moela, ninguém comeu? Isso. Então, moela
além de servir para a gente petiscar, né, no galo, funciona também como uma forma de triturar o alimento, tá? A gente fala digestão mecânica. Então, a moela funciona como, pode ser parte do estômago, que funciona como a parte da digestão mecânica, tá? Então, esses termos, eles não são cunhados à toa. A moela funciona para digestão mecânica do alimento. E a gente imagina que a minhoca comendo muito depósito, né, muito sedimento, precisa triturar essas partículas. Tá? O papo, tá? Então, tanto ave como minhoca apresenta um papo. E a função é a mesma também. Alguém arrisca? Qualquer animal que apresenta um papo, o papo tem a função de armazenar o alimento. Tá? Então, o animal está se alimentando, se alimentando, se alimentando, ao invés de ser tudo digerido de uma vez, partes do alimento vão sendo acumuladas no papo, e esse papo vai liberando o alimento aos poucos para a moela e para o estômago. Tá? Então, se for uma sanguessuga, o papo vai se encher de fluidos corporais do seu hospedeiro. Se for uma minhoca, detritos. Tá? Então, segue o caminho. Esôfago, papo, moelo, glândulas calcíferas. Essas glândulas, elas são responsáveis pela digestão do cálcio. Tá? Principalmente na formação de carbonato de cálcio. Então, é importante porque a minhoca cavando galerias no substrato, né, o solo, ele geralmente é carregado de matéria orgânica em decomposição. Tá? Essa matéria orgânica em decomposição gera gases, gera metano, gera gás carbônico. Tá? Como que a minhoca realiza as trocas gasosas? Ela tem um pulmão para realizar essas trocas? Um órgão respiratório especializado? Não, né? Eu falei que as trocas gasosas se dão pela epiderme. Se é pela epiderme, é por simples difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, se as minhocas estão no solo com uma carga de gás carbônico muito elevada, tá? Porque está tendo muita decomposição, ela não consegue liberar o gás carbônico, porque a célula dela tem uma concentração de gás carbônico igual ou inferior àquela do solo. Tá? Como que ela faz para liberar o excesso desse gás carbônico? Que é produzido pelo metabolismo dela. Ela elimina esse gás carbônico no formato de carbonato de cálcio. Ou seja, o cálcio que ela acumula durante a sua alimentação é armazenado nas glândulas calcíferas do sistema digestório, e o gás carbônico que está circulando no sistema circulatório, que está no sistema circulatório, está no celoma, ele é absorvido pelo cálcio. Então forma carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é eliminado com as fezes. Tá? Então, esse é um dos motivos de que da importância dos oligoquetos, das minhocas, para a fecundidade do solo também. Okay? Complexo? Não muito, né? É só a gente fazer uma relação. O solo tem matéria orgânica em decomposição, gera metano, gera gás carbônico. Os organismos do solo precisam eliminar esse gás carbônico de forma constante. As minhocas
acumulam gás carbônico e liberam junto com o cálcio, formando carbonato de cálcio. Tranquilo, né? Então, tem digestão química no estômago, né? Glândulas, tem liberação de glândulas, de enzimas. O alimento percorre todo o sistema digestório e é eliminado pelo ânus. Okay? Então, além da glândula calcífera, tem glândulas ou células cloragógenas, que realizam síntese de proteínas e estocagem de glicogênio, como se fosse a mesma função do nosso fígado. Tá bom? Então, basicamente, o sistema digestório funciona dessa forma. O sistema digestório das sanguessugas, ele é bastante ramificado, porque a gente consegue ver aqui expansões laterais do sistema digestório, são chamados de secos, porque o animal ele tem poucas chances de encontrar um hospedeiro. Então, quando eles encontram um hospedeiro, né, um sapo, um vertebrado qualquer que está passando por aquela poça de água, ele gruda, se alimenta o máximo que pode. Então, esses secos ficam todos cheios de fluidos corporais, principalmente sangue, do seu hospedeiro, e o animal fica todo inchadinho, todo gordo. Né? Então, a partir desse estoque alimentar, a sanguessuga pode produzir ovos e pode se reproduzir. Então, ela tem poucas possibilidades de se alimentar, de encontrar um hospedeiro. Quando ela encontra, ela tem que ingurgitar, sugar o máximo de sangue possível. E os secos intestinais funcionam para acumular esse excesso de sangue. Bom, então falamos da circulação, da digestão, excreção. Para excreção, a gente já volta para o padrão típico de outros animais, excreção a partir de nefrídeos. Tá? Então, poliquetos marinhos e oligoquetos aquáticos, eles excretam amônia, certo? Amônia é a excreta nitrogenada típica de organismos aquáticos. Minhocas terrestres tendem a excretar ureia, que precisa de uma quantidade menor de água. Tá? Então, a excreta nitrogenada de anelídeos aquáticos, amônia, porque tem água à vontade, tem água em excesso, pode perder toda essa água que tem, tá? Porque ela vai ser reposta rapidamente. Organismos terrestres, oligoquetos terrestres, excretam ureia, que é menos tóxica e precisa de menos água para excreção. Tá? Essa excreção ela é realizada por nefrídeos. Tá? Então, os nefrídeos, eles se abrem na cavidade do celoma, né? O nefróstomo, ou nefrostômio, né? É a abertura do nefrídeo na cavidade do celoma, absorve o fluido celômico. Essa rede de capilares e tubos néfricos vão fazer a filtragem desse líquido celômico, tá? E as excretas nitrogenadas vão ser eliminadas pelo nefridióporo. Então, o que acontece? A abertura de um nefrídeo está no segmento anterior e dentro do celoma, né, internamente, e o nefridióporo, que é a cavidade por onde vai ser eliminado para o meio ambiente, está no segmento seguinte. Ó, a gente vê a separação aqui. Nefróstoma ou nefrostômio é onde captura os fluidos corporais, geralmente na cavidade do celoma. Nefridióporo é onde
tem a abertura para o meio externo. Tá? Então, essa captura pode se dar tanto no celoma, como em capilares também. Tudo bem, por enquanto? O sistema nervoso é relativamente simples. A gente lembra aquele padrão geral, onde a região anterior, a região da cabeça, tem um cordão nervoso circunesofágico. Tá? Então, esse cordão nervoso circunda a faringe. A faringe, o sistema digestório, passa no meio desse cordão. E a formação de gânglios. Tá? Então, tem uma concentração de gânglios cerebrais, gânglios nervosos na região anterior, por conta da grande quantidade de tentáculos, de cirros, de estruturas sensoriais. Tá? Depois, um cordão nervoso ventral típico de outros organismos. Tá? E aí, um gânglio por segmento. A partir desse gânglio, podem sair alguns nervos, por exemplo, associados aos parapódios. Tá? Então, os parapódios também são inervados. Pode ter captura sensorial nos parapódios. Então, dentre os órgãos sensoriais, a gente comentou dos ocelos. Tá? Além dos ocelos, os tentáculos também são presentes. Órgãos nucais, que estão próximos a essa região do prostômio, são estruturas quimioceptoras, quimiorreceptoras. E estatocisto, que também está presente em artrópodes. Estatocitos são células especializadas para detecção de movimento, principalmente movimento corporal. Então, para saber se o animal está nadando para cima, para baixo, de um lado para o outro. Porque imagina um animal que está na profundidade oceânica, não tem luminosidade nenhuma. Como ele vai saber se está nadando para cima ou para baixo? Tá? Então, o estatocisto serve como se fosse uma bússola. Então, por conta da gravidade, o estatólito, que seria uma bolinha, tá? Então, esse estatólito, se o animal está nadando para cima, esse estatólito, ele sensibiliza os neurônios daqui de baixo. Tá? Se o animal está nadando para baixo, a bolinha vai para cima, sensibiliza os neurônios de cima. Tá? Então é basicamente isso, para saber posição corporal. A excreção a gente até comentou já de forma geral, né? É realizada por nefrídeos. A diferença é que alguns tipos de nefrídeos podem variar de acordo com o grupo de anelídeo. Então, podem ser protonefrídeos, meta ou mixonefrídeos, certo? Não vou cobrar essa diferença, mas é importante vocês saberem que a excreção é realizada por nefrídeos. Tudo bem? O nefróstoma, a abertura desse nefrídeo está no celoma, e o nefridióporo, isso é importante, geralmente está associado à parede corporal para excretar para o ambiente. Não tem uma cloaca onde vai ser liberado junto com as fezes. É na parede corporal. Tudo bem, gente? Estamos acabando, tá? Mais uns minutinhos, aguentem aí. Beleza.
Reprodução. Reprodução, ela pode ser assexuada e sexuada. Reprodução assexuada a gente vai encontrar principalmente em poliquetos, ok? Minhoca e sanguessuga não fazem reprodução assexuada. Se a gente cortar uma minhoca no meio, ela não vai virar duas, tá? A capacidade de regeneração da minhoca é muito baixa. É possível que ela regenere alguns segmentos posteriores, caso eles sejam perdidos. Mas uma minhoca virar duas, não. Mas o poliqueto, sim. Alguns poliquetos sofrem um processo chamado de fragmentação. Tá? Ou paratomia. Isso daqui, tá, que a gente está vendo, é um poliqueto que começa a diferenciar partes do corpo, formar os epítocos. Cada epítoco seria um conjunto de segmentos da origem a um novo poliqueto. Um clone, reprodução assexuada. Tá? Então, a parte principal que está portando a cabeça, está portando o prostômio, é chamado de átoco. A parte posterior, que dá origem aos novos poliquetos, é chamado de epítoco, ou epítocos. É um tipo de reprodução assexuada. Ó, aqui a gente consegue ver essa reprodução assexuada, gerando um epítoco aqui, ó. Essa diferenciação de um poliqueto. Tá? E é interessante que alguns poliquetos, quer dizer, a maioria deles realiza reprodução sexuada também, então diórquos, macho e fêmea, e algumas fêmeas carregam seus ovos. Então, tem cuidado parental em poliqueto, olha que interessante. A poliquetinha fêmea nadando, carregando seu saco de ovos. Tá? Cada ovinho daquele vai dar origem a uma larva do tipo trocófora. Então, a larva trocófora recebe esse nome porque tem tufos de pelos, tá? Os trocóforos. Aqui ó, a gente consegue ver os pelinhos. Esses trocóforos, eles batem, né, se locomovem, e, quer dizer, eles se movimentam e locomovem a larva no meio ambiente. Tá? A fertilização geralmente é externa, não tem uma fertilização interna dentro do corpo da fêmea. Então, a fêmea libera os ovos na água, o macho libera os espermatozoides na água. Tá? Então, geralmente, a fecundação é externa. Aqui eles são liberados no celoma, mas aí dos celomas são liberados para o meio ambiente, para fora. Tá? Então, os gametas produzidos e liberados no celoma, do celoma para fora do corpo, reprodução, fecundação externa, fertilização externa. Certo? Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido, tá ok para vocês? Ok, né? Tá. Então, poliquetos, ambiente aquático, marinho, fecundação externa. Clitelata, a fecundação também é externa, só que essa fecundação se dá dentro do casulo. Então, o clitelo é essa estrutura aqui, ó, diferenciada. Tá? A gente consegue ver nas minhocas. Externamente, esse clitelo é visível. Tá? O clitelo, ele produz uma
como se fosse a gema do ovo, tá? Produz a gema do ovo, é o vitelo, e produz um casulo, uma secreção proteica que vai receber os óvulos da fêmea e o espermatozoide do macho. Então, aqui está o exemplo. Fecundação cruzada. Então, as minhocas são hermafroditas, ok? Não tem minhoca macho e minhoca fêmea. Tá? Quando tem o acasalamento delas, tem a fecundação cruzada. Então, uma minhoca fecunda a outra. Tá? Isso é bem interessante. Então, uma minhoca passa em contato com a outra, encosta o gonóporo, né? Tem a liberação de espermatozoide próximo ao clitelo, ok? Esse espermatozoide vai fecundar os óvulos que são produzidos aqui dentro, tá? Então, produz esse envoltório com espermatozoide, óvulo, albumina, tá? Aí a minhoca começa a se locomover e essa estrutura aqui produzida pelo clitelo, esse casulinho, é depositado no solo. Tá? Ele endurece, ele fica rígido para proteção. E a hora que esses ovos eclodem, liberam minhoquinhas. Então, a gente pode encontrar esses casulos de minhoca no solo. Tá? Eles não são tão pequenos, são questão de alguns milímetros. Tá? Aí vem uma questão. As sanguessugas, elas são cliteladas também. Tá? O tipo de reprodução é bem parecida. A diferença é que o clitelo, essa estrutura da sanguessuga, ela só é visível na época reprodutiva. Então, a reprodução nas sanguessugas, o clitelo, ele fica evidente na fase que ela vai se reproduzir, tá? E depois esse clitelo desaparece. Diferente das minhocas, onde a gente consegue ver esse clitelo visível o tempo todo. Tá? Ok, reprodução? Tranquilo? Gente, eu sei que são vários detalhes, assim, tá? Então, voltem depois, deem uma olhadinha. Tem um capítulo do Hickman, dos princípios de zoologia, para vocês verem também sobre anelídeo, verem com calma. Essa parte da reprodução, talvez, reprodução e morfologia externa são as partes mais detalhistas, tá? Que tem um pouco mais de detalhe. Então, para a gente fechar, a gente já falou de hábito alimentar da maioria deles, né? Então, sobre ecologia, a grande maioria é de vida livre, tá? Então, os poliquetos errantes, de vida livre, e sedentária, ou tubícola, que estão associados ao fundo. Então, esses sedentários geralmente têm um hábito alimentar do tipo filtrador, detritívoro ou suspensívoro. Tá? Esses cirros aqui funcionam para capturar matéria orgânica em suspensão. Tá? Os errantes, geralmente predadores, herbívoros, onívoros, têm um hábito de vida bastante variado. Tá? Grande parte deles podem ser também carniceiros, então se alimentam de carcaça de animais mortos. Tá? Eu comentei sobre alguns poliquetos que são parasitas, né? Então, ó, alguns poliquetos parasitando um pepino do mar, equinodermos, então parasitando pepino e estrela do mar. Tá? Porque eles vão se alimentar
de restos de comida que a estrela acaba deixando. Tá? Em alguns casos, eles podem até parasitar a própria estrela ou o pepino do mar também. Tá? Mas a maior parte das vezes eles são comensais ou simbiontes. E aqui é o exemplo do Ciboglonídeo, que tem associação com fundo com emanações vulcânicas, emanações sulfurosas. Tá? Então, essa coloração deles, diferente, se dá por conta de bactérias quimiosintetizantes. Tá bom? Comensais do sistema aquífero de esponjas. Né? Ó, quantos poliquetinhos pequenininhos. Então, eles se locomovem pelo meio dos canais do sistema aquífero de esponja e acabam, muitas vezes, desobstruindo esses canais. Então, eles não chegam a ser parasitas, eles são mais comensais das esponjas, em alguns casos, do que parasitas. Estou trazendo aqui a diversidade de hábitos alimentares. Né? A minhoquinha, as minhoquinhas detritívoras, comedoras de depósito não seletivos, e sanguessugas são hematófagas, geralmente ectoparasitas de vertebrados. Tá? E aí um conjunto de mandíbulas que serve para perfurar a epiderme do hospedeiro, né, junto com glândulas salivares que impedem a coagulação do sangue. Então, o animal vai sugando. Né? E aí é importante o quê? Uma faringe bombeadora. A faringe funciona como se fosse uma bomba a vácuo para sugar o sangue do seu hospedeiro. Então é isso, gente. De forma geral, falamos sobre morfologia externa, interna, evolução e comportamento de anelídeos, né? Então, envolvendo tanto poliquetos marinhos como os clitelados terrestres, minhocas e sanguessugas. Tá? Aqui eu trago algumas considerações finais para vocês relembrarem algumas características principais dos anelídeos. Acho que falei um pouco a mais do que eu tinha previsto. Então, o tema é bem amplo, né? Então a gente acaba passando um pouquinho. Vou cancelar a gravação. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer comentários?